Saudações, Pai do Senhor Jesus, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais um episódio. Vou fazer mais uma gravação. Vai estar ligado aqui, vai desculpando aí. Vou desligar ele aqui pra gente conversar. O movimento da rodovia hoje está bem pequeno. Aí a grande maioria aqui que passa, mesmo em quantidade pequena, são caminhões. Hoje é um dia de domingo e agora são 11 horas da manhã. Eu tô indo ali em Arcos para fazer um carregamento para ir para São Paulo. E a melhor coisa que tem, a melhor mensagem que eu acho é aquela que a gente vive, né? Aquela que a gente sente. E eu meditando ali atrás, pensando em quem tem dinheiro, quem não tem, quem é próspero, quem não é. Deus ama a todos de maneira igual, né? Deus não faz distinção de pessoas por classes, por etnias. Não. O amor de Deus, ele abrange a todos. Mas o pobre, ele é pobre porque ele não tem opção. Porque o pobre trabalha, o pobre muitas das vezes luta muito e ele é pobre. Já o rico não, o rico é rico por opção. Ele tem a opção. Porque se o rico quiser deixar de ser rico, basta ele abrir mão de tudo que tem e ele se torna pobre. Mas o pobre, se ele abrir mão de tudo que tem, ele continua pobre. Ou seja, o pobre, ele é incondicional. Ele não tem essa opção. E nós vivemos uma época onde muitas vezes pessoas usam a palavra do Senhor, usam a Bíblia para pregar a prosperidade, o enriquecimento, para a pessoa ter uma vida mais confortável, melhor, usando a Bíblia. E a Bíblia sim tem princípios que, se praticados, ela pode gerar riqueza, como honestidade, trabalho, né? E aí vai, enfim, há várias situações na Bíblia que, se praticados, a pessoa pode até não ficar rico, mas não vai ser, como eu vou dizer assim, muito pobre. Mas o que eu quero dizer? Eu quero falar de um homem na Bíblia e falar de valores. De um homem que era rico, muito rico, e abriu mão da sua riqueza por opção. E esse homem, o nome dele é Moisés. Moisés, por um acaso do destino, vamos dizer assim, se é que existe acaso, ele deixou de ser um menino pobre, um menino hebreu, para se tornar filho da filha de Faraó, né? Se nós formos vermos na visão humana, lógico, porque aí está a providência de Deus, Deus trabalhando na vida de Moisés. Mas um menino pobre, perseguido, deveria ser morto assim que nascesse, é levado para dentro do palácio do Faraó, criado pela filha de Faraó, e ele seria herdeiro do Faraó, filho da filha de Faraó. Só que Moisés abandona tudo isso, todo esse status, né, esse poder que ele teria, e vai para o deserto. O deserto, ele encontra ali a sua futura esposa,
apacentando ovelhas, né? Ele a defende, e ela leva para sua casa, chega lá, apresenta ao seu pai Jetro, e enfim, Moisés acaba se casando com essa mulher, se torna genro de Jetro e começa a apacentar as ovelhas de Jetro no deserto. Moisés já não era mais um homem rico, sim um pastor de ovelhas do seu sogro. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha mais o que ele tinha, ele não tinha mais poder. Agora era um pastor de ovelhas. E apacentando as ovelhas, certo dia no Monte Horebe, Deus se manifesta a ele na sarça. Vocês devem conhecer essa passagem. E Deus o levanta para uma obra extraordinária, que é libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Aquele povo escravo há 400 anos. E aí então Moisés deixa de ser um pastor de ovelhas e se torna pastor do povo hebreu. E apacenta esse povo por 40 anos. Naturalmente Moisés continuava um homem pobre, com tanto trabalho, com tanta coisa para fazer, com tanta gente ao seu redor. Moisés não tinha riqueza? É lógico que não. Ele era um pastor agora de pessoas por 40 anos. Mas onde é que eu quero chegar? É que quando Moisés morre, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés. A única passagem na Bíblia que tem um relato desse, que Deus sepultou alguém. E aí Moisés morto, certa vez, que está relatado também, diz que Satanás desperta o interesse em Satanás pelo corpo de Moisés, não pelo espírito, pela alma, mas pelo corpo de Moisés. Nós não entendemos por quê, porque a Bíblia não relata. E eu não vou dizer coisa que não está na Bíblia, mas a palavra de Deus diz que havia ali uma disputa, uma contenda pelo corpo de Moisés entre o anjo do Senhor e Satanás. E o que eu entendo com isso? Que mesmo o corpo de Moisés era precioso para Deus, porque quando Satanás intenta de tomar o corpo de Moisés para si, Deus envia o seu melhor anjo, o seu anjo guerreiro, o comandante dos exércitos do céu, para batalhar com Satanás pelo corpo de Moisés. Só que olha o que acontece de interessante. Quando esse anjo ele vai disputar com Satanás, ele entendendo o valor que Moisés tinha para com Deus, o que ele disse para Satanás? Eu não lutarei contigo, que o dedo do Senhor, o dedo de Deus seja contra ti. Deus sabia que o próprio Deus intercederia em favor para guardar o corpo de Moisés. Então o anjo nem lutou com o diabo, com Satanás. Ele disse que o dedo do Senhor seja contra ti. E agora, para nós, o que nós aprendemos? O que nós tiramos de proveito? Nós que trabalhamos muito, nós não trabalhamos menos que ninguém. E talvez você pense, nossa, eu trabalho tanto, eu tenho meu serviço diário e trabalho há tanto tempo e eu não tenho nada, entre aspas. Talvez eu tenha um carrinho usado, talvez eu more de aluguel, ou talvez eu consegui uma casa com muito sacrifício, ou talvez estou construindo. E por que isso acontece? Nós devemos entender que para Deus nada é impossível. Que se Deus quisesse, Ele mudaria a história de qualquer um, sem o menor esforço. Mas se nós pararmos para analisar a nossa vida, muitas das vezes ela é mais tranquila do que uma pessoa muito rica, que não tem sossego, não tem paz. E um exemplo prático
a respeito do dízimo. Se o crente, o próprio crente, o salvo, ele não vigiar a respeito do dízimo, porque é muito fácil devolver o dízimo de um valor muito baixo. É muito fácil. Mas quando o valor é mais alto, na cabeça do crente, eu estou dizendo de crente, se ele não agir ali com obediência, ele vai começar a imaginar, nossa, mas é um valor alto, eu poderia pegar esse dinheiro aqui e eu próprio fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, ajudar alguém, ou o que eu não faria na minha vida com esse valor? Então o certo, da mesma forma que é fiel no pouco, é ser fiel no muito. Assim que o dinheiro entrar, separa o dízimo primeiro e devolve ao Senhor. Não deixe que o inimigo trabalhe na mente, porque acontece. Então, se nós somos assim, para sermos fiéis, nós temos que lutar. Imagina a pessoa que tem muito dinheiro, a pessoa que talvez não tema o Senhor, não siga os princípios. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é difícil. Realmente a luta que o rico passa é mais difícil. Então, na condição que nós temos de não faltar nada, de não faltar o pão na mesa, nós temos paz de espírito, paz na alma, de cumprir o nosso trabalho, de viver uma vida correta, porque a alegria do pobre é mais fácil que a alegria do rico. O pobre se alegra no final de semana, quando reúne a família e compra ali uma carne, né? Faz um almoço. Se ele olhar em volta, ali vai estar os filhos, talvez os netos, amigos. Essa é uma alegria muito fácil. Já o patamar do rico é diferente. Para o rico ter a satisfação, tem que ser algo maior, coisas mais difíceis, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se nós olharmos de maneira prática a nossa vida e exemplos bíblicos, nós temos que alegrar, porque nós somos preciosos aos olhos do Senhor, porque Deus luta por nós até na sepultura. Porque se nós clamamos a Deus, Deus nos responde. Se nós clamamos a Deus, Ele nos defende. Se nós clamamos a Deus, Ele dá a direção de tudo. E é Deus quem nos sustenta, porque nós não colocamos a nossa esperança no dinheiro, mas em Deus. E nós sabemos que esse Deus, se necessário, envia um anjo, tanto em vida quanto na morte, para nos defender e nos guardar. Amém? Essa é uma palavra muito simples, uma palavra inspirada, assim, um pensamento. Eu viajando e pensando nisso, e Deus me deu essa palavra, que ela possa ir de encontro ao teu coração, que Deus possa falar no teu coração, tá bom? Se você gostou, deixe seu joinha, seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte desse ministério. Para mim vai ser uma alegria saber que você está aí do outro lado. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.